Olá, pessoal! Hoje eu tô com uma querida convidada aqui no canal, a Andréia Peixoto. Olá, Andréia! Olá, Érica, gratidão novamente pela oportunidade. Olá, pessoal. E eu trouxe a Andréia aqui porque tem muita gente nova aqui no canal, tem muita gente que ainda não conhece o podcast. Eu tenho um podcast que são áudios, o podcast é voltado para áudios, né? Que são a respeito de assuntos de espiritualidade também. É um trabalho junto com a querida Joyce e com o Jefferson agora, o Jefferson Orlando. Para quem não conhece, eu vou deixar para vocês o link aqui embaixo do podcast. E a Andréia, ela já bateu um papo com a gente lá no podcast, né, Andréia? Sim, já bati o papo, foi muito legal, muito gostoso. E a gente conversou lá sobre o trabalho que a Andréia desempenha, que é a leitura de aura. Desde a época eu tinha ficado muito animada porque eu queria fazer a leitura, né? E eu marquei com a Andréia, a gente fez. E aí, desde então, eu falei, Andréia, vamos gravar um vídeo lá para o meu canal também, porque quanto mais e mais e mais pessoas souberem desse teu trabalho, melhor para todo mundo. Porque, gente, é um trabalho fantástico, magnífico. E eu vou deixar agora com a Andréia um pouquinho para ela falar para vocês. A gente vai batendo um bate-papo aqui. Se surgir alguma dúvida, alguma coisa, eu pergunto também. Mas, a princípio, Andréia, explica para o pessoal a respeito do seu trabalho, da leitura de aura, como que é feito. O que é Tá. primeiro, né? O que é a leitura de aura que você faz? Sim, muita gente, quando a gente fala leitura de aura, eu acho que muitas pessoas têm aquela impressão de que eu vou ver o aspecto da aura da pessoa, ou até mesmo tem aquela máquina que tira foto de aura, né? Não é esse trabalho, não tem nada a ver, inclusive, com isso. A leitura de aura é uma ferramenta de autoconhecimento e ela é uma ferramenta de, ok, eu utilizo da clarividência, né, para fazer essa leitura, uma leitura energética, mas o que eu leio são registros, são informações a respeito da pessoa. Porque ao nosso redor, esse campo energético que fica ao nosso redor, ele contém registros da nossa existência. De tudo que a gente já experimentou nesse plano, talvez em outros, Sim. isso fica registrado no nosso campo energético e o que eu faço é um acesso a alguns desses registros, né? Porque imagina, durante uma hora, é uma ferramenta que é uma técnica que dura uma hora, né? E durante uma hora o que eu faço é acessar alguns desses registros Sim. e que, no caso, não sou eu que acesso. A filosofia da leitura, a técnica da leitura de aura é uma técnica muito respeitosa. Sim. É uma ferramenta onde o espírito da pessoa me manda registros e eu passo esses registros para a pessoa. É Sim. bem diferente de eu ir lá na aura da pessoa e vasculhar a aura, não, isso não Sim. acontece. Eu apenas recebo e o que vem é do espírito da pessoa e é isso. A técnica ela leva uma hora porque eu acho que foi acordado, sei lá, entraram num consenso assim, né, de que durante uma hora a gente consegue receber com bastante abertura as informações. Depois de uma hora começa a ficar um pouco mais difuso, confuso, então Sim. estabeleceu-se que durante uma hora seria um tempo bem bacana e é bem bacana, é bem profundo, muitas coisas acontecem. Sim. Sim. Isso que você falou a respeito de você não vasculhar nada, né? Você não vai entrar em nada que não seja permitido pela pessoa. E também não vai ser mostrado nada que a pessoa não consiga lidar. Pelo menos foi o que eu senti da minha leitura. Eu vi isso muito na minha leitura, porque tinham situações que eu queria bastante saber. E no meio da leitura, assim, você fez algumas considerações, falou algumas coisas e veio um insight muito forte na hora. Tá vendo essa situação que ela tá passando? É isso e isso. Responde os seus questionamentos, assim. E até no Né? final eu te perguntei, falei, ó, a gente sabe, a minha intuição aqui já me disse, mas olha isso e isso. E aí você me deu a mesma resposta que eu já tinha tido a intuição durante a leitura. Mas Sim. tudo que você leu pra mim, tudo que você me passou, eram exatamente situações que eu estava vivenciando assim muito naquele momento, naquela época. E foi incrível que teve uma situação
que além de eu estar vivenciando aquela situação naquela época, eu acredito que é algo que não tinha sido tão bem resolvido dentro de mim. E que seria muito importante para mim, naquela época, receber a mensagem que você me trouxe da leitura naquele momento. Porque, se não me engano, foi semana passada, eu tive um sonho onde eu mesma me criticava em relação a um determinado comportamento que eu estava tendo. Só que aquele comportamento, na leitura, você fez uma análise daquele comportamento e você falou assim, olha, eu tô vendo isso no seu chakra do coração, é como se o seu coração estivesse validando que esse seu comportamento tá legal, tá tudo bem. De repente você pode ficar pensando, ai, mas eu não vou falar ou eu não vou agir de tal forma, mas é para você fazer exatamente desse jeito. Ai, que legal. E aí, menina, quando eu tive o sonho, eu tava conversando exatamente com a minha mãe no meu sonho, e eram falas assim de tipo, ela chegou a me falar no final do sonho, eu tenho medo de você não voltar, porque pra quem não sabe, eu não moro no Brasil. E aí ela chegou no final do sonho e falou isso, eu tenho medo de você não voltar pro Brasil, de você me abandonar, falou algo assim. E Andréia, foi incrível, porque quando eu acordei, eu lembrei da leitura. Primeiro que o sonho trouxe uma sensação ruim, assim, não foi gostosa. A sensação justamente por você estar fazendo escolhas para a sua vida que às vezes são diferentes das escolhas das pessoas que são próximas a você, né? Igual os meus pais. Pai sempre quer a gente perto, né? E aí não foi legal acordar com aquela sensação, sabe? Eu acordei meio chateada, assim, falei, poxa, né? A gente quer fazer tanta coisa aqui no planeta Terra, na nossa vida... E não vai dar para agradar todo mundo, né? Mas aí eu fiquei pensando, lembrando das situações, não demorou assim nem um minuto para eu lembrar da leitura e para eu lembrar de você comentando sobre, olha, você tem que pensar mais em você na hora de fazer as suas escolhas. É isso que essa mensagem está trazendo, que você pensa muito nas pessoas próximas, tal, leva muito em consideração. Teve muita coisa legal assim que encaixou. Eu falei, olha isso. Aí eu falei, vou comentar com a Andréia no dia que a gente for conversar, porque às vezes faz muito sentido para quem estiver assistindo a gente, às vezes faz muito sentido a leitura naquele momento que você está vivendo, mas aquilo pode ainda repercutir, assim, continuar acontecendo situações. Porque uma coisa que eu noto é que a nossa cura interna não é do dia para a noite, né? Sim, é um desdobramento, né? Processo. É um processo. E vão acontecendo situações assim no nosso dia a dia que a gente vai, ou às vezes uma situação com alguém que a gente vivencia, ou um sonho, ou que vão trazendo aqueles sentimentos pra gente ir lidando com eles, né? E aprendendo a lidar com eles. E foi muito legal quando eu acordei e lembrei da leitura e de você me falando, olha, seu coração tá validando isso, que você deve continuar agindo assim. Se você está fazendo, continue. Foi muito gostoso. Que bom. Eu não sei, eu acho que você deve ter vários outros casos, assim, de pessoas que comentam contigo. Sim. Voltando só um pouquinho falando daquela questão que você falou, da gente só receber o que está preparado, né? Como você falou. É muito isso. E é isso ligado ao que você falou em seguida, que é essa história que a leitura reverberou, né? Ao mesmo tempo que a leitura, ela é uma técnica, que é uma leitura do agora, ou seja, da energia da pessoa naquele momento que eu tô lendo, com a nossa aura, ela contém esses registros da nossa existência, muitas questões existenciais também são tocadas e abordadas durante a leitura, que só com o tempo as fichas vão caindo e a gente vai fazendo os entendimentos, assim, e é por isso que a leitura ela é realmente uma ferramenta muito única, né? Muitas pessoas vêm trazendo esse feedback, sabe, de um tempo passando e a leitura trazendo não só, é como se a leitura se completa, as informações da leitura continuam chegando mesmo depois que a gente faz a leitura, né? É uma técnica muito transformadora. E foi o que eu senti com esse sonho, André, porque assim, quando você fez aquela leitura, eu cheguei a comentar contigo, falei, nossa, eu tive uma conversa assim com a minha mãe ontem,
onde ela ficava me questionando muitas coisas do meu futuro. E aí, só que no meu racional, no racional, a gente acha que a gente já resolveu, né? Ah, essa situação já está resolvida, beleza. Ah, aí você fala, que ótimo, aqui na leitura tá validando esse seu comportamento, isso mesmo, tal. Tá vindo para te trazer um ok, isso mesmo. Eu falei, beleza, mas eu pensei no dia, falei assim, mas isso daí já tá tranquilo, né? Sim. Aí quando foi semana passada, que nem foi uma situação, entre aspas, real, foi um sonho. E no sonho eu acordei me sentindo meio chateada comigo mesma, sabe? Chateada comigo mesma, me sentindo mal, pensando, poxa, como seria bom se a gente conseguisse fazer tudo o que a gente quer e mesmo assim estar perto das pessoas que a gente ama, né? Pra não ter que estar distante, que é o que eu vivencio hoje. E aí, com aquele sentimento assim, de chateada e tal, eu me lembrei da leitura e falei, gente, olha só, eu achei no dia que já estava tudo resolvido. Sim. E é muito interessante também, muito real. Muito real. Eu estava até escrevendo antes da gente começar a conversar, né, que eu sempre anoto o nome das pessoas que eu leio a aura. Costumo anotar, né? Sim. E aí já ultrapassei 500 leituras e eu fiquei pensando... Oi? Que lindo! Parabéns. Sim, isso é muito... Obrigada. Eu estou muito emocionada, assim, eu fiquei muito feliz, porque, na verdade, eu tenho muitas provas de que isso é uma realidade. Às vezes, Érica, vem a imagem, a pessoa recebe a informação daquela imagem, ok. E aí passa um tempo e a mesma imagem volta com um conteúdo a mais, como se fosse uma camada mais profunda daquilo que a pessoa acreditou que entendeu, sabe? E uau! E vai desdobrando. É como se fosse uma portinha que abre e a partir dessa abertura... eu trabalho com uma pessoa que o Sérgio, né? Ele fez uma analogia que é tipo isso que acontece. Quando a gente tem uma informação e a gente recebe, né? Essa informação traz para a consciência, a gente abre um pouquinho, certo? Sim. Só que com o tempo, essa abertura, ela começa a trazer, você entende? Essa abertura, ela expande, mais possibilidades se abrem e mais abertura a gente tem para receber mais informações. Sim. Então, conforme a gente vai se abrindo, essa informação inicial ela vai se desdobrando e trazendo mais clareza para nossa vida, trazendo mais calma, confiança, tranquilidade. Sim. Isso e entendimento também, né? Porque foi o que eu senti nesse dia com essa experiência que eu tive semana passada, sabe? Porque como eu tinha tido a conversa contigo, que acho que tem mais de 1 mês, 2 meses, eu não me recordo exatamente quando a gente fez a leitura, mas acho que já tem uns 2 meses já. Também não tenho a menor ideia, porque o tempo é uma coisa, né? Tá uma coisa. Mas trouxe isso do entendimento, sabe? De olhar e pensar assim, gente, eu achei que essa situação já estava resolvida e eu tô observando agora exatamente isso que você falou, assim, eu observei um entendimento de que a minha atitude não estava errada, eu não tinha que me condenar em nada. E aí eu acho que foi onde mostrou mais, veio mais profundo ainda a situação. E talvez, quem sabe, pode acontecer alguma outra situação de que essa experiência seja mais profunda ainda para mim, sabe? Sim. Igual você tá falando, né? Que eu acho que é mais a questão, mas é tipo, comparando a questão do iceberg, que eles mostram que o nosso consciente é aquela coisinha de nada que tá lá em cima, né? Que embaixo, assim, tem aquele bloco todo embaixo para ser explorado. E acho que a leitura traz isso, né? Essa questão de abre essa porta para você ir cada vez mais fundo ali dentro. Mais fundo dentro de você. E uma coisa, assim, muito legal que a leitura também traz, que eu percebo muito, é a questão da autorresponsabilidade, assim. É como se a leitura conseguisse, através da leitura, a gente consegue ter entendimento da nossa responsabilidade diante das coisas que estão acontecendo com a gente. Sim. Muitas pessoas procuram a leitura por conta de relacionamentos, né? Sim. Por conta das relações e as pessoas, como as pessoas são. E a leitura, com muito amor, assim, com um amor que eu sei que só a leitura tem, sabe? Eu não tenho esse amor, eu confesso. Ela traz um entendimento do quanto você é responsável por aquilo. Mas, assim, real, não é... É algo que você entende de verdade. E quando você entende de verdade, é como um empoderamento.
a gente saber que a gente é responsável por aquilo possibilita que aquilo não exista mais, que a gente realmente tenha posturas que modifiquem aquilo. Porque quando depende do outro, o que a gente pode fazer, né? A gente é vítima quando depende do outro. Sim. A gente não tem nenhuma responsabilidade, nenhum poder, e é isso. A leitura traz muito esse empoderamento. Você falou uma coisa legal, quando depende do outro, a gente vira vítima. Porque é o que mais ocorre, é o que a gente vê mais acontecendo, a questão da vítima, né? Sim. Tipo, foi por conta de fulano, foi por causa de fulano, eu não tive culpa, né? E se colocar na questão de vítima. Mas... E eu me pego nisso, se eu não ficar vigiando, Sim. eu me pego nessa vítima, é muito natural a gente se vitimizar. Sim. Porque os nossos olhos estão voltados para fora e a gente vê o comportamento do outro, às vezes é grosseiro, às vezes é irresponsável, enfim, inconsequente. O outro tá agindo de uma maneira que a gente julga, né? Sim. Então a gente se sente no direito, já que o outro tem uma dificuldade, eu me sinto no direito de ficar mal. Então eu me sinto no direito de ficar triste, de ficar com raiva, né? Sim. E é isso, a gente entrar nesse entendimento da nossa responsabilidade, que às vezes é maior, às vezes é menor do que a gente está imaginando, mas essa clareza da real responsabilidade é um poder. Sim, é um poder com certeza. Que transforma, né, no dia a dia, nas pequenas coisas, a gente começa a ter mais paz e mais tranquilidade, menos reatividade. Por que o outro ser quem ele tem que me fazer mal? Por que eu tenho que ficar mal com isso? Né? O que em mim está mal com isso? Né? Isso. Eu acho que essa pergunta é primordial. Onde que isso tocou dentro de mim que me incomodou? Por que isso me incomodou? Né? Por que isso fez mal aqui? Eu costumo muito dizer que alguma coisa ressoou aqui dentro de mim. Porque se não tivesse encontrado ressonância aqui dentro, eu não teria continuado comigo. Mas continuou vibrando aqui dentro. Por que continuou? Ué? O que incomodou aqui dentro que continuou vibrando aqui? E quando a gente se faz essa pergunta com honestidade, né? Porque a gente pode fazer a pergunta querendo fugir da resposta. E aí, não é meu amor, eu amo muito. Não é o nosso amor. O amor aceita, o amor acolhe. Amor é aceitação. Né? Então, o que dentro da gente está sentindo o que está sentindo? Não é o amor, não é a parte boa nossa, né? Porque senão a gente continua na vítima achando que porque é muito bom as coisas estão acontecendo com a gente. Só que não é assim que funciona. E essa visão também é uma visão que não está dando muito certo pra gente, né? A gente está olhando, a gente vê o mundo como está, ao nosso redor, as pessoas como estão, inflamadas, por uma questão ou por outra, né? E isso não está dando muito certo. A gente responsabilizar o outro não está dando certo. Está num momento assim da gente olhar mesmo para dentro da gente, conhecer o nosso próprio coração, porque a leitura de aura também tem isso. Além dessa clareza, dessa informação, a partir de uma leitura de aura, você não tem mais como duvidar de algumas coisas. E você também não tem mais como... É como se você conectasse um pouquinho mais com a sua própria intuição. Porque não fui eu que, quando você acordou, trouxe essa clareza de validar o seu comportamento. Foi o seu coração. Foi o seu coração, foi para te acalmar. Então, através da leitura, e lógico, do seu esforço, do seu trabalho que você faz em você mesma, com certeza, né? A sua comunicação com o seu coração, ela começa a se amplificar. Assim como a minha comunicação com o meu coração, quando eu faço esse trabalho. Sim. E assim a gente vai aumentando, multiplicando essa consciência, né? Essa expansão da consciência que a leitura traz. Sim. E você falou uma coisa muito legal, André, a respeito de já não dá mais, acho que não é mais tempo, não tem mais tempo para ficar no vitimismo, né? Que o mundo tá do jeito que tá justamente porque cada um de nós não assumiu as responsabilidades com as próprias atitudes. É muito fácil a gente reclamar de política, a gente reclamar do governo, a gente reclamar de tudo, sendo que a gente não está observando o nosso comportamento no dia a dia, né? Eu costumo muito dizer a questão de jogar um papel no chão e reclamar do lixo, do lixeiro que não passou, ou sabe? Mas e o meu papel que eu joguei no chão e não tô... E acho que alguém tem que vir para limpar, né? É muito disso. O nosso empoderamento só depende da gente, não depende do outro. Né? E tem a nossa questão comportamental, que é isso, que é jogar um papel no chão, que é
subornar, sei lá, um guardinha e fazer a nossa corrupção do dia a dia, né? Tem o comportamento que a gente pode observar que a gente tem, né? E que a gente está esperando, sei lá, um ET surgir para governar o nosso país, que todos nós, de alguma forma, temos esse comportamento, mas também tem a questão, Érica, da energia, assim, que eu bato muito nessa tecla da energia, sabe? Quando a gente está na vítima ou quando a gente está na revolta, a gente está vibrando uma energia que para o planeta não é uma energia bacana, sabe? Sim. A revolta, ela tem fundamento. Uma pessoa ativista, por exemplo, a revolta move a pessoa a fazer alguma coisa. Mas ficar na revolta, alimentando a revolta, compartilhando a revolta, isso é uma forma de propagar o mal que a gente não quer, em termos energéticos, sabe? E a leitura também é um trabalho muito legal que traz essa... A gente começa a conectar um pouco mais. Uau, também tem a minha energia. Não é só o que eu tô falando, não é só o que eu tô fazendo, mas como é que eu tô? Como é que eu tô me sentindo agora? Sim. Se eu tô me sentindo irada, o que eu tô mandando pro meu planeta? Né? E é mais difícil trazer essa consciência. Tipo, viver isso é difícil, porque aí a gente... Uau, eu tenho que ficar bem. Eu tenho que me cuidar para ficar bem. Né? E entrar nesse lugar de que ficar bem é o melhor que a gente pode fazer pela sociedade, pelo momento, pelo planeta. Né? Cuidar da gente, olhar pra gente é a forma da gente vibrar melhor e estar melhor pro mundo. E você falou isso de cuidar da gente, é o que eu mais sinto hoje em dia. Que o mais importante de tudo, isso sempre vem à minha intuição, à minha cabeça, assim... que o mais importante de tudo, mais importante do que seu trabalho, mais importante do que cuidar da casa, cuidar da sua vida, cuidar da família, cuidar de outras pessoas, o mais importante de tudo é você se cuidar. Você cuidar de você primeiro, você tem que estar bem. Aí às vezes a gente acorda muito preocupado, porque eu tenho trabalho para fazer, porque eu tenho isso para fazer, tenho aquilo para fazer, tenho um monte de coisa para fazer, e aí a gente deixa de muitas vezes meditar. Aí eu falo das coisas que eu pratico, né? Cada um vai se observar conforme o que faz. Mas de meditar, de fazer yoga, ou de fazer um tai chi, de fazer aquelas situações do nosso dia, aquelas atividades do nosso dia a dia que a gente sabe que vai contribuir para esse interno, para essa energia, né? Para dar uma limpada, para dar uma movimentada. E aí a gente deixa isso de lado e vai fazendo essas coisas. E vai trabalhar, e vai... O nosso ego ainda diz assim, não, porque é egoísmo, né? E alguma parte dentro da gente também entra num lugar de que é egoísmo fazer as coisas por nós, já que o mundo está precisando, as pessoas estão precisando, eu preciso ajudar, preciso fazer, preciso acontecer. Sendo que a gente não entra na clareza de que se eu tô estafada, eu vou pro mundo estafada. Se eu tô me cuidando, se eu tô fazendo o que eu gosto, que no caso é meditar também, é dançar, é desenhar, se eu tô conectada com as coisas que eu amo fazer, eu tô melhor. E a partir do momento que eu tô melhor, eu respondo a minha mãe melhor, eu converso com um garçom lá melhor, no trânsito eu ajo melhor, porque eu estou fazendo as coisas por mim. Interessante que o egoísmo, né, no primeiro momento que traz, às vezes o nosso ego tá tão resistente que a gente entra numa de que é egoísmo cuidar da gente. Mas é justamente esse egoísmo que faz a gente ser melhor e agir melhor em tudo na nossa vida, inclusive no mundo, no trabalho, na família, em tudo. É sim. Andréia, explica um pouquinho para o pessoal como que funciona a leitura, para quem ainda não ouviu o podcast que a gente tem. Para quem não ouviu, só deixando um recado. Foi uma conversa com um âmbito um pouco diferente, né? A Andréia explicou sobre o trabalho dela, sobre a leitura de aura. Mas passem lá também no podcast, vou deixar para vocês o link aqui embaixo, para vocês ouvirem a conversa que a gente teve lá também. A gente gravou também essa imagem desse podcast, vou deixar o link para vocês. Mas explica para o pessoal como que funciona, se tem que ser presencial, se pode ser à distância. Eu tô distante, né? Então, a leitura de aura, ela pode ser feita de 3 maneiras diferentes, né? Ela pode ser feita presencialmente, ela pode ser feita por Skype, como a gente está fazendo aqui, e também ela pode ser feita à distância. 90% das leituras que eu faço são à distância. Como é que funciona a leitura à distância? Não precisa nem do encontro virtual. A pessoa não precisa nem saber, na hora que eu estou fazendo a leitura, ela não precisa se recolher, não precisa nem saber que eu estou fazendo a leitura.
ela só me manda o nome completo dela, repetido, 3 vezes, e só. E eu marco a data, né, de entrega da leitura, faço uma gravação de 1 hora mais ou menos, que é esse tempo, trazendo, né, esses registros. Existe uma estrutura que a gente segue, a leitura ela tem um começo, meio e fim, eu não saio lendo aleatoriamente, existe uma técnica mesmo, né? Então, completar a técnica leva 1 hora. Sim. Né? E aí eu mando esse áudio ou pelo WhatsApp ou por e-mail, a gravação, e a pessoa assiste, ouve, quer dizer, na hora que ela puder, na hora que ela quiser, se recolhe. Que legal, eu não sabia, porque a minha a gente fez assim, né, com contato pelo Skype, eu não sabia dessa que é a distância, assim, a pessoa não precisa nem ter 1 hora do dia dela parar para ficar contigo. Não precisa, e é muito interessante, porque já aconteceu, assim, de eu estar fazendo a leitura à distância, e vem assim, ela não tá entendendo. Não tá nem ouvindo ainda, como é que ela não tá entendendo? Começa a explicar um pouco melhor, ou então vem uma pergunta. Olha. Uma pergunta, mas e se isso? De fato, o que acontece, assim, é difícil explicar, mas em algum nível o espírito da pessoa tá ali comigo. Sim. Então o espírito da pessoa tá me mandando tudo o que eu preciso. Sim. A pessoa não precisa saber, né? Tempo, espaço, tudo isso realmente não tem nenhum de influência numa leitura de aura. Eu faço leituras, já aconteceu coisas bizarras, assim. Por exemplo, de eu fazer uma leitura num dia, passar 10 dias a pessoa ouvir, né? E aí depois de 10 dias que a pessoa foi ouvir a leitura, um dia antes aconteceu uma coisa que estava na leitura, que foi feita 10 dias antes. Sim. Né? Uma cena que a leitura descreveu 10 dias antes. Olha só. O tempo, então, é isso. Isso é muito legal. Isso mostra também a questão do Einstein, que ele sempre repetiu, né? Da questão do tempo, do espaço, que é tudo muito relativo, que não é da forma como a gente consegue visualizar. Porque... Sim, como a gente consegue administrar. Porque você tá fazendo... Igual essa questão das perguntas, né? Que vem uma pergunta ou que... ela não tá entendendo, pra mim, é lindo, porque aí todos os seres que estão junto contigo nesse trabalho com você, sabe? Te passando, te ajudando, te contribuindo. Não só com você, como com as outras pessoas também que vão passar pelo atendimento contigo, né? Mas... Sim. Essa parte da... Oi? É que a leitura de aura, quando a gente faz o curso de leitura, né, a gente tem o entendimento que essa leitura é o meu espírito e o espírito da pessoa. Sim. Mas, conforme a gente vai se aprofundando na leitura de aura, a gente conhece, né, existe um guia da leitura de aura. E provavelmente esse guia da leitura de aura, que não é talvez o meu, mas o guia da ferramenta, né, que às vezes troca uma palavrinha com a gente. Esclarece ainda mais, né? Como a questão do ela não tá entendendo. Ela não tá entendendo. Porque às vezes eu começo a falar e aí eu vou muito rápido, né? E aí vem essa calma, respira, vamos explicar melhor. Isso é uma coisa muito legal também que eu queria comentar. O seu jeito, a sua dinâmica, assim. Porque eu acho que tem tudo a ver com o trabalho que você tá fazendo, sabe? Porque... é algo que é bastante dinâmico, as imagens vêm para você ali na hora, né? É algo dinâmico, é rápido, porque você tem que sair da leitura de um chakra e já ir para o outro, então você tem que estar aberta para esse dinamismo todo, para essa movimentação rápida. E Sim. Isso faz parte de você também, que você já é bastante expansiva, então... É verdade, eu não tinha pensado nisso. Sim, isso foi uma coisa que eu observei enquanto você estava fazendo a minha leitura, porque é o que você falou, você se empolga mesmo, se empolga a ponto de, nossa, tá muito linda aqui, você tem que ver, nossa, pudesse te mostrar o que eu tô vendo. Sim, eu me empolgo muito, porque é muito incrível, né? Entrar em contato com essa realidade, a gente... E é interessante como é que realmente existe muito amor aqui na atmosfera pra gente, porque se eu ficar uma semana sem ler a aura, pode ser que o meu lado Tomé comece a dizer assim, mas não é tão assim, mas... Sabe, a gente tende sempre a desacreditar da magia, sabe? E a leitura, ela é uma prova concreta o dia inteiro, todo dia, de que existe magia sim.
existe e fica ali, e eu vejo aquilo, é deslumbrante demais. Eu fico realmente muito emocionada, porque o meu lado cético vai se alimentando, né? E a minha fé também vai se alimentando conforme eu vou assistindo o que eu assisto e vendo os feedbacks que eu recebo também, e é isso. É algo que só cresce. É legal você falar essa parte do seu lado cético, porque para as pessoas que escutam a gente, parece que a gente não tem esse lado cético, sabe? Para quem trabalha com esse assunto de espiritualidade, né? Foi legal a risadinha que você deu. E tem sim, né? E isso que eu acho muito legal também, porque se não tivesse, aí eu mesma não tendo a dar tanta credibilidade para as pessoas que não têm muito esse lado cético, porque é como se a pessoa mergulhasse mais em algo e ela não questionasse em nenhum momento. Exato. Né? Mas é legal você ter comentado sobre essa questão do lado cético, de ficar uma semana sem fazer leitura. Mas será que é tudo isso assim? Porque a gente tem mesmo esse lado. Eu brinco que a matéria isso daqui engana tanto a gente, parece tão real, mas tão real, que a gente realmente começa a achar que é magia demais, que é mágica demais. Exatamente. E eu questiono muito. Quando a gente passa por uma experiência, seja lendo, né, igual no seu caso, ou seja, tendo a leitura, tendo a sua aura, feita essa leitura de aura, é incrível. É incrível. É incrível. Foi o meu caso. Eu fui sem expectativa nenhuma, assim. Eu falei, eu não quero criar expectativa, eu quero saber o que vai acontecer. Até mesmo porque quando eu te procurei, a única questão que estava me incomodando era algo físico mesmo, que eram as dores que eu estava sentindo no plexo. Eu falo agora no plexo solar, mas chegava a ser algo físico, né? Parecendo dor no estômago e tal. Que era algo que eu já tinha sentido, aí vem a questão do Tomé, né? Não querer acreditar, que eu já tinha sentido isso, a energização do chakra, tudo. E aí veio isso na leitura também, tanto que eu tô bem, totalmente bem de saúde, não tem nada, e era só essa questão. Mas veio tanto mais, assim, tantas coisas que eu falo, gente, que incrível, isso aconteceu ontem e ela tá aqui me falando. É isso que você falou, parece que as coisas acontecem encaixadinhas, assim, ó. Encaixadinhas. É muito incrível mesmo. Ai, André, eu adorei nosso bate-papo. Nossa, quero te agradecer muito, muito de coração, porque é algo que eu já tinha falado contigo desde quando eu fiz a leitura com você, né? Falei, nossa, vamos gravar. Porque sempre sai um bate-papo diferente. Por mais que a gente esteja falando sobre a leitura, né? Sempre sai uma conversa diferente, um bate-papo diferente. E, pessoal, para vocês que estão nos assistindo, se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários dúvidas que vocês têm sobre a leitura de aulas, sobre o trabalho da Andréia, qualquer tipo de dúvida, porque aí a gente grava um segundo vídeo respondendo as perguntas de vocês, né? Eu fico aqui só para fazer a pergunta, porque quem vai responder vai ser a Andréia, né, Andréia? Eu, com todo prazer, eu tô aqui a serviço, Érica. Te agradeço muito, muito a oportunidade. Adorei. Se pudesse, realmente ficava aqui o dia inteiro conversando sobre tudo isso. É muito bom. E é isso, gratidão, viu? Gratidão, beijo, gente. Muito obrigada. É isso aí, pessoal. Um beijo enorme para vocês. Muito amor, muita luz no nosso coração e até o próximo. Tchau.